Bem, já estamos no ar, né? Bom dia a todos e a todas. Queria saudar aqui nossos convidados, né? Dizer que nós escolhemos algumas pessoas especiais. Isso não significa que outras pessoas especiais não andam por aí fazendo algo diferente pelas pessoas com deficiência, né? A gente sabe de muitos trabalhos, né, André, que estão, né, começando a surgir aí no nosso território. Mas queria saudar inicialmente, né, a Andréia, até porque a gente se conhece há muitos anos, né, milita nessa causa por muito tempo, né, a Andréia é a nossa orientadora, pedagoga, né, trabalha com a questão muito afirmativa, foi a pessoa que conseguiu inserir dentro, né, do Instituto Federal, desde que entrou no IFSUL, exatamente a política, né, da pessoa com deficiência, fez doutorado, né, é doutora em educação exatamente nessa área, né, por ter essa vivência, então, de saudar, né, André, com muito carinho, né, porque a gente é amiga também de anos aí nessa caminhada, né. Queria saudar a Letícia Zanai, né, nossa poeta, né. A Letícia, coitada, um dia ela me emprestou um livro, né, nunca mais eu devolvi para ela e consegui ler o livro depois de anos, mas tá bem, pelo menos eu li, né. A nossa professora, psicóloga também, né, Letícia, tem uma vivência importante, é uma pessoa com deficiência, né, tem a sua vivência, né, travada aí também nessa caminhada, então por isso a gente está aqui trazendo a ti, é um prazer estar aqui com a gente hoje. Queria também cumprimentar o Douglas Castro, né, Douglas, que é ator, diretor, professor de teatro, a gente se conhece ele desde a juventude, né, pela capacidade, o potencial que o Douglas tem de agregar. Pena que a nossa terra, né, Douglas, ainda não tem essa caminhada, estamos tentando, né? E também, né, uma pessoa com deficiência sabe exatamente do trabalho e da dificuldade que as pessoas passam no mercado de trabalho, que é uma das falas dele hoje aqui com a gente. Queria agradecer imensamente, Douglas, por estar aqui com a gente, tá? É um prazer. E também queria agradecer ao Pecel, que está aí, né, Pecel? Nosso amigo prazeroso de muitos anos, né? Está aí participando com a gente também, que é bem importante para nós o esforço que o Pecel faz. A gente sabe das dificuldades que se tem, mas que são vencidas, né? A gente fica muito orgulhosa dele estar aqui nesse grupo hoje, né? E também queria agradecer, né, as meninas aqui as nossas intérpretes de Libras, né, que está aqui com a gente, as duas são de Pelotas, né, a Crisiane e a Mônica, é um prazer estar aqui com vocês hoje, porque para nós é importante também essa questão, né, da interpretação, principalmente para as pessoas que têm a questão da surdez, né, como deficiência. Então, eu queria saudar, né? A gente já começou um pouco com atraso aqui, mas a todo o público que está nos ouvindo, daqui a pouco o pessoal começa a passar o link aqui para a gente divulgar. E eu queria começar então, Andréia, contigo, né? Saudando. A gente dividiu um pouquinho os temas, né? Mas isso não significa que a nossa condução aqui acaba se misturando. O mais importante, inclusive, é a vivência, né, das pessoas com deficiência trazida aqui para nós. A gente sabe também, né, Douglas, que com muita dificuldade, né, vocês ainda são pessoas lisonjeadas por ter uma família, por ter ainda condições, sabe, de muitas pessoas que nem têm não tem uma mínima condição de viver hoje, né, com a saúde, é um processo que deixa as pessoas muito deficientes, com muita tristeza, eu falo isso, mas a gente sabe que a gente tem pessoas aqui atrás da nossa tela com muitas dificuldades. A gente queria saudar essas pessoas, que eu sei que pelo seu telefonezinho pode estar escutando nós aqui hoje, mas que a nossa luta é exatamente por essas pessoas que não têm acesso a quase nenhuma política pública hoje. Então, nós queríamos começar exatamente pela fala da Andréia, né, da nossa doutora em educação, exatamente o que significa esse acesso, né, porque a gente sabe que o acesso às políticas públicas ele não se constrói da noite para o dia, até devido à questão toda do preconceito dos próprios gestores, né, da falta de vivência, da falta de conhecimento do ser humano, né, Andréia? Porque quando a gente conhece o que é um ser humano, a gente sabe de todas as dificuldades que as pessoas podem passar. E as pessoas também acabam não tendo noção que hoje nós estamos rígidos, né? Posso não ter nenhuma deficiência, mas amanhã a gente pode ter, né? Pela idade, por outras questões, por um acidente, por uma fatalidade, né?
Eu quero dizer para vocês que eu sou deficiente visual, né? Mas eu resisto, né? Eu uso as minhas lentes, a Andrea sabe, há muitos anos eu tenho uma doença que é ceratocone. Graças a Deus consegui adaptar com essa lente nova, mas já com um caminho para o transplante, né? E sei o quanto tem dificuldade, né, nessa questão do olhar também para as pessoas poder entender um pouquinho e se colocar, né, nas dificuldades físicas e mentais e de todos os tipos, né, de deficiência que a gente possa estar vivendo. Então, queria passar para a Andrea, né, que o mais importante é estar escutando vocês aqui hoje. Um beijo, Andrea. Vamos lá. Bom dia, Rosângela, minha amiga de tantos anos e muitas lutas, né? E agradecer esse espaço tão importante, né, Rosângela, de poder discutir as políticas públicas para as pessoas com deficiência, mas trazendo para iniciar aquela frase que nós já havíamos falado e que a gente tem sempre lembrado em todos os momentos, em todos os eventos que a gente participa. Nada sobre nós sem nós. Então, é com muito orgulho que a gente está aqui compartilhando, eu e tu, essa live com a Letícia Zanai, né, que é pessoa com deficiência, que tem um trabalho lindíssimo na cidade de São Jerônimo, né? É poeta, é psicóloga, é uma pessoa que a gente admira muito pelo trabalho. Então, é a Letícia, no seu dia a dia, que vai nos dizer de fato, né, quais são as dificuldades antes da pandemia e agora durante a pandemia. É pela voz da Letícia que nós vamos nos colocar no lugar do outro. É isso que a gente defende quando nós defendemos as políticas para a inclusão. Também é uma alegria estar ao lado do Douglas Castro, esse ator, diretor de teatro, esse menino que a gente viu crescer em Charqueadas e que tem uma luta belíssima também. E o Douglas, ele vai trazer um aspecto muito importante, que é as questões sobre o mercado de trabalho. Pessoal, hoje eu estou falando calminha, tranquila, né? Quem está me assistindo vai dizer, mas André, tá calma. É porque as intérpretes já nos avisaram que a gente tem que falar pausadamente. Isso é uma dica que fica, né? Sempre que nós temos as intérpretes, né, conosco, e eu quero elogiar mais uma vez aqui a Rosângela, porque pensou na acessibilidade dessa live, né? Para todas as pessoas, e as pessoas surdas possam também estar aqui participando conosco. E uma alegria também estar ao lado do Pécio, meu aluno, meu amigo. Pécio tem uma trajetória super linda, né? Lá no IFSU Campus Charqueadas também, ele estudou conosco desde o curso técnico. Então, faz muitos anos que nós compartilhamos essa luta por acessibilidade na cidade de Charqueadas, né? O Pécio é muito guerreiro. Foi com Pécio, foi com Rosângela, foi com Paulo Inajá, foi com uma galera de Charqueadas que nós constituímos o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, entendendo que é um espaço de luta política também na cidade, criar espaços de protagonismo das pessoas com deficiência na luta pelos seus direitos. Então, eu vou fazer agora uma pequena fala sobre a questão da pandemia. E após, então, os meus colegas, né, a Letícia, o Douglas e o Pécio, vão complementar de acordo com as vivências de cada um. Tá? Então, a Covid-19, ela apresenta riscos, né, particulares para muitas pessoas com deficiência em todo o mundo. Então, os governos, eles devem dedicar esforços adicionais à proteção dos direitos da pessoa com deficiência, enquanto responde à pandemia. Então, é responsabilidade dos governos pensar na proteção das pessoas com deficiência. Por quê? Porque mundialmente, mais de 1 bilhão de pessoas, aproximadamente 15% da população mundial vive algum tipo de deficiência. Então, pessoal, são pessoas idosas, são pessoas com, por exemplo, que têm deficiência, mas têm a sua capacidade respiratória, por exemplo, afetada, particularmente, elas podem estar expostas aos riscos da doença. Então, a gente precisa considerar o quê? Principalmente, a Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei que foi aprovada em 2015, tá? E ela está lá no seu artigo 10. O que a lei diz, né? Que em situações de risco, emergência, em estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência, ela é considerada vulnerável. Tá? Então, de acordo com isso, né, com esse artigo, é dever do poder público adotar medidas
para a sua proteção e segurança. Então, é a pessoa com deficiência que precisa ser protegida numa situação como essa que nós estamos vivenciando agora, né, de calamidade. Então, as pessoas com deficiência, como eu falei, elas têm mais chances de contrair o coronavírus. Por que isso? Por que elas têm mais chances, né? Porque, geralmente, elas precisam de outras pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano. A pessoa com deficiência, muitas vezes, ela precisa se apoiar em outros locais, em outros objetos para se movimentar. A Letícia e o Pécio vão poder falar sobre essa experiência de cada um, né? Eles que se utilizam, né, desses recursos, né? Então, também alguns, eles precisam do auxílio de cuidadores também para as atividades cotidianas. Então, com certeza, eles têm mais chances de contrair o corona e, por isso, precisam de mais proteção. Então, nós estamos, né, pessoal, frente a uma pandemia que é de rápida evolução, né? Embora tentem nos esconder números, tentem boicotar as ações importantes, né, relacionadas à saúde, que isso realmente tem preocupado, né, cientistas, tem preocupado a nossa área educacional, a área médica, né? A gente acredita e a gente defende fortemente que as informações, elas são essenciais para que as pessoas tomem decisões, como se proteger, né? Como acessar os serviços. Vocês imaginem, né? A pessoa com deficiência, ela precisa ter a informação para poder acessar o serviço e suprir as necessidades enquanto ela estiver em isolamento social. Então, o que a gente defende? Que os governos, em todos os níveis, aqui a gente não está falando só governo federal, governo estadual e o governo municipal, eles precisam fornecer essas informações. E, para além disso, ela precisa ser acessível e oportuna sobre a doença, né? Então, precisa estar acessível à pessoa com deficiência. Ela precisa explicar quais são os métodos de prevenção, quais são os serviços, né? Então, isso garante, né, que as pessoas com deficiência não sejam privadas de informações. A gente defende que as informações precisam chegar e de forma acessível às pessoas com deficiência. Então, quando qualquer governo for se comunicar, qualquer pessoa, né, que deseja informar esse público, ela precisa utilizar algumas estratégias de comunicação. Eu vou destacar algumas agora, que é a interpretação qualificada em Libras. Vocês estão vendo aqui na nossa live, a Cris e a Mônica estão tornando esse nosso diálogo acessível. Com certeza nós temos pessoas surdas aqui nos assistindo e podendo ter realmente autonomia, nos entendendo, interagindo conosco. Então, não é só nessa live, é em todas as outras formas de informação que nós precisamos ter a acessibilidade. Então, os sites também precisam estar cada vez mais acessíveis, os serviços de telefone com recursos para pessoas surdas, né? Então, as comunicações, elas precisam maximizar ao máximo o entendimento, porque a informação chega nas pessoas com deficiência. Então, nessa minha primeira fala, para não me estender, eu deixo destacado o seguinte, tá, pessoal? Que uma das coisas mais importantes que os governos podem fazer para proteger as pessoas com deficiência durante a pandemia é consultá-las regularmente. A gente não cria uma política sem fazer uma escuta sensível. Para que isso? Por que escuta sensível? Para garantir que a política atenda às necessidades dessas pessoas. Então, eu encerro o primeiro bloco com esse apelo, né, aos governantes, né? Façam essa escuta sensível às pessoas com deficiência. Elas vivem o dia a dia. Se coloquem no lugar do outro. Sejam sensíveis às diferenças que nós temos, tá? E aí, eu me proponho depois a continuar o diálogo. Eu gostaria muito de ouvir a Letícia, o Douglas e o Pécio, tá? Depois, obviamente, eu quero destacar algumas ações importantes do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense em relação à pandemia e deixar também algumas dicas, né, alguma fala em relação às diferentes deficiências nessa época de pandemia, né, de cuidados que nós precisamos ter. Eu queria agradecer, Andréia, né? E a gente, na tua fala, já começa a ter a dimensão da complexidade, né? Que é
ser uma pessoa com deficiência, né? Porque as pessoas não entendem, por isso as gestões estão muito aquém, né? Se no cotidiano, por exemplo, da saúde e da educação, a gente está distante, imagina de quem precisa, né? Mais ainda de apoio, né? Então, a gente se preocupa, né? Cada dia mais. Queria aqui dizer, André, que tem uma pessoa aqui visitando nós, representando a Maria do Rosário aqui, o Cláudio Silva, parabenizando nós aqui por estar, né, na discussão, mandar um abraço para o Cláudio. O Cláudio foi nosso conselheiro tutelar, foi vereador, foi nosso prefeito de Parobé, né? Sempre trabalhou, a gente se conheceu exatamente na luta, né, das pessoas com deficiência, né? Muito, muito bom estar vendo o Cláudio aqui junto com a gente, né? Nos dá uma força na caminhada aqui. Queria já passar, então, a palavra, eu acho que para a Letícia, né? Vamos falando um pouquinho dessa questão, né? Do que ela tem visto, principalmente eu me preocupo muito até com a saúde mental, né, Letícia, das pessoas hoje, né? Das propostas. Acho que a gente passa para a Letícia e depois, porque acho que o PS eu tenho alguma apresentação, eu vou ver aqui com a Amanda enquanto a Letícia faz a sua fala. Vai lá, Letícia. Microfone. Isso, abre teu microfone. Aí. Isso. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a doutora Rosângela, a professora Andréia Colares, pelo convite. É uma honra estar aqui com o pessoal, o Douglas Castro, Pecel e o pessoal está fazendo a tradução em Libras, que é tão importante e que existe essa falha na nossa sociedade que às vezes esquece de dar esse acesso. Eu começo a minha fala dizendo o seguinte: a sociedade, ela é uma sociedade com deficiências, porque desde que a criança nasce, ela tem as suas dificuldades. Eu, Douglas, Pecel, somos pessoas que a gente tem que agradecer tudo que a gente conquistou e onde a gente chegou, porque existe uma parte da sociedade que são seres humanos que eles não conseguem fazer um diagnóstico da doença que tem, eles não possuem os mínimos cuidados, alimentação adequada, saúde adequada, cuidados com a sua higiene, e isso tudo vai repercutir aonde? Na saúde mental desse indivíduo. Como um pai e uma mãe vão ter saúde mental se o básico lhe é negado? Como essa criança, esse adolescente vão estar com uma cabeça legal se dentro de casa os problemas afetam esse indivíduo nas suas relações sociais, nas suas relações com o mundo em que vive também. Então, tudo isso interfere. O ser humano, a gente tem que enxergar ele na sua totalidade e não colocar rótulos nele. A gente tem que achar ações públicas. O ser humano tem que se humanizar mais, porque a gente discute esse assunto já há muito tempo e eu vejo as coisas andarem muito devagar. E assim, doutora Rosângela, eu sei que tu está fazendo a tua parte, mas outras pessoas do nosso meio político precisam pensar de forma coerente com a vida que o ser humano está levando. É negado a educação, é negado o trabalho, é negado uma alimentação. Às vezes as crianças vão para a escola para comer
Isso não dá para entender no mundo em que a gente vive, não existe uma ação para que todo ser humano viva de uma forma decente. Porque isso tudo, o ser humano vai ficar doente, ele não tendo uma alimentação adequada, vai acontecer alguma doença na mente dele. A gente não pode separar o corpo, mente e a parte da sociedade, o ser humano é um todo, e ele acaba sendo separado e sendo excluído. Precisamos rever isso, precisamos lutar. Eu, no início da minha infância, devido à minha doença física, a escola achava que eu não teria condições de ser alguém na vida. Eles achavam que a doença ia me limitar e eu não ia ter aprendizagem nenhuma. E, pela sorte que eu tenho de ter uma boa estrutura familiar, eu consegui vencer. Agora, aquele ser humano que não tem a informação, o que vai ser da vida desse ser humano sem a informação de onde buscar auxílio, de o que fazer, o que vai acontecer com esse ser humano? Eu sou portadora de uma doença genética e eu vejo muitas crianças não chegarem à sua adolescência, porque falta o acesso à informação, falta o conhecimento, falta fisioterapia, falta terapia ocupacional e, mais que isso, os familiares também ficam doentes. A sociedade não está preparada para receber os portadores, o PCD. Ela precisa olhar com outros olhos quem é diferente. As pessoas olham com um olhar atravessado. Em toda a minha vida, e o Douglas e o PC1 aí vão afirmar isso, eu passei por preconceito, tanto na infância, tanto na escola, como na profissão, e até hoje eu passo por esse preconceito, porque quando eu fui iniciar minha carreira como professora, eu fui diagnosticada inválida para o trabalho. Por quê? Porque eu não caminhava. Então, um ser humano que não caminha, que tem um pouco de deficiência, ele é considerado inválido para o trabalho. O Douglas aí, com todo o potencial dele artístico, o Pecel com todo o esforço que ele possui, é o contrário. A gente coloca muito mais energia, muito mais esforço para conseguir chegar onde a gente chega. Então, eu levei 6 meses até assumir a minha função de professora, porque um médico achava que eu não tinha condições de trabalhar como professora. E hoje eu mostro o contrário. Eu estou há 24 anos como concursada e, olha, eu me esforço, eu falto, eu faço todo o trabalho, às vezes, além de qualquer outra pessoa, porque nós, Douglas, Pecel, Letícia e outras pessoas que estão nos assistindo, a gente quer mostrar para essa sociedade que está doente, que doente são as pessoas que não acreditam no potencial de todo ser humano. Esses dias eu assisti com o pai, eu tinha assistido o filme
que diz assim, ó, a pessoa pode estar com o corpo parado, mas se a mente e o coração estão funcionando, ele é um ser humano, ele produz. Então, é isso. A gente precisa apostar no ser humano, a gente precisa amar o ser humano mais. Eu atendo um consultório e eu vejo o quanto a mente fica doente quando a sociedade rotula, quando a qualidade de vida é negada. O lazer, as pracinhas, elas não estão adaptadas para as crianças. Cinema precisa ser adaptado para as pessoas surdas. A escola não está preparada. A sociedade em geral precisa haver uma revolução urgente, urgentíssima. Eu participei de grupos religiosos e quando eu cheguei para ser selecionada para trabalhar, para ajudar em cursos da igreja, chegaram e me disseram: o que tu vai fazer ajudando no curso? Eu vou trabalhar, mas como? Tu não tem condições. E eu fui lá e eu mostrei o contrário. Eu lavava louça, eu fazia comida. Então, nós, Douglas, Pecel, Letícia e outros seres humanos, todos temos capacidade de fazer tudo, mesmo com as nossas limitações. Precisa de um olhar diferente e precisa de ações para que todas as pessoas tenham direitos, que todo ser humano tem que ter direito, todos. E isso não está... a minha vida inteira aqui em São Jerônimo, eu chego nas pessoas que estão na política e digo: olha, eu não posso andar na calçada porque tem buraco. Como é que eu vou subir a calçada se não tem rampa? E até hoje nada foi modificado. A coisa anda muito lentamente. Não é só para mim, as calçadas precisam de uma sinalização. Para quem não enxerga, não existe. Precisa de rampa para os idosos, não existe. Nós precisamos, às vezes, comprar pela internet, porque a gente não tem acesso a uma loja, a uma farmácia, a gente não pode entrar, a gente necessita do auxílio, muitas vezes, de outra pessoa. E quem não pode, como é que fica? Daí não vai viver, vai ter sempre essa falha no mundo. Letícia. Eu chego numa loja, às vezes, eu sou atendida na porta. Não, eu tenho meu direito garantido, que eu tenho, porque é aprovado colocar um comércio se ele não está preparado para atender todas as pessoas. É a sociedade que tem que modificar, é a sociedade que está deficiente. Por que estão passando ali um programa de televisão e não dão acesso à pessoa que não está escutando? Vários programas, não existe esse acesso. Então, muita coisa, a gente tem que mexer no coração do ser humano para ele se comover e para que ele, unidos, a gente consiga mudar essa nossa sociedade doente. Letícia, a gente se emociona contigo falando, né, e ver o depoimento de quem vive isso no cotidiano, né?
eu queria aproveitar já né, o ensejo e já nós passar para o Douglas, né? Porque eu estou controlando nosso horário aqui da live, eu tenho que passar um pouquinho aqui, te pedir desculpa, né, por te interromper. Capaz. Não, isso, mas assim, a gente se emociona vendo, né, a tua fala e sabe que realmente a sociedade está distante desse processo. Nós estamos tentando ver a apresentação do PCL ali, as gurias estão internamente conversando com ele. Então, a gente vai passar para o Douglas, e antes disso, sim, só fazer uma análise aqui. Nós não conhecemos o território, nós não temos cadastro hoje, raramente o município tem cadastro, né, das suas pessoas com deficiência, né? A gente luta por isso há muitos anos aqui em Charqueadas, apesar de a gente ter criado o conselho. Eu queria saudar a Sandra, né, também presidente da PAI, né, que coordena a PAI, até disse para ela que depois ia ligar para ela. Eu sei das enormes dificuldades que a Sandra passa para manter, né, a PAI na estruturação, né, e na questão da retaguarda para as pessoas com deficiência, está muito longe, né, ainda para vocês terem noção, a contratualização da saúde ela é muito pequena, ela garante uma consulta de meia hora, uma hora às vezes com uma fonoaudióloga, com uma terapeuta ocupacional, isso está longe ainda de ser, né, a retaguarda que se imagina para dar suporte, né, para melhorar a questão da saúde. Então, eu sei do esforço que a Sandra faz em manter um neurologista há anos, né, pediátrico lá também, que não é fácil, né, pelos valores. Então, eu queria saudar ela por estar, né, nessa caminhada há muitos anos tentando, né, fazer um pouquinho a diferença. Mas nós temos um esforço gigantesco no território, no acolhimento trabalho, a gente ganhou, teve uma vitória, né, acho que foi ainda na época do governo Lula, com a questão das cotas, né, Douglas, em relação à lei, né, essa questão do mercado de trabalho. A gente melhorou muito, mas a gente precisa ainda muito disso. Agora, com a pandemia, e isso fica mais visível, como se reduziu os quadros, o percentual também reduziu, né, para as pessoas com deficiência. Então, isso é grave para nós, porque a questão da miséria, a questão da exclusão, ela vai aumentar agora na pandemia também para as pessoas com deficiência, né? Vai ser pior a situação ainda, porque já era difícil conseguir um espaço de mercado de trabalho onde as pessoas muitas vezes eram escolhidas na sua deficiência, né, Douglas? As pessoas são escolhidas, né? Não é toda pessoa com deficiência que consegue, né, ser absorvida no mercado de trabalho, porque existem escolhas de deficiência, né? Tem que deixar bem claro aqui. Então, eu queria que o Douglas falasse um pouquinho sobre isso. Vai lá, Douglas. Primeiramente, bom dia a todos. Como a Andrea falou ali, né? A Andrea também disse que ela é bem agitada, o pessoal deve estar estranhando. Então, como estamos em quarentena em casa, né? Daqui a pouco pode passar um cachorro, um gato, então não estranhem se isso acontecer durante a minha fala. Mas, enfim, falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho e também sobre a questão da pessoa com deficiência, a situação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, fazendo só um gancho com o que foi dito anteriormente, há muito tempo eu não uso mais o termo pessoa com deficiência ou deficiente, né? Porque eu acredito muito que o mundo é muito amplo, plural, enfim. Então eu tenho como costume, né, usar a diversidade funcional. Eu acredito que todos nós, né, os que tenham nascido ou não com alguma deficiência declarada, nós temos algum tipo de diversidade funcional. Então, a diversidade funcional é uma alternativa para você falar sobre a pessoa com deficiência, ou deficiente, enfim. Falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho, imagina você que se as cotas para pessoas com deficiência, pessoas com diversidade funcional, elas já são bastante reduzidas, como vocês acreditam que agora, em uma época de pandemia, que essas vagas, que essas cotas estão numa empresa? Como vocês acreditam que vagas estão sendo abertas para pessoas, né, com diversidade funcional? Reduziu muito essas vagas, como a doutora falou há pouco, são escolhidas as deficiências muitas vezes para essa vaga, então a empresa muitas vezes precisa se adaptar, né? Daqui a pouco a empresa ela não tem acessibilidade, ela não conta com rampas, elevadores, enfim, ela não conta com algum acesso mais
facilitado para uma pessoa, por exemplo, que é cadeirante. Então, acaba que essa pessoa é excluída, sim, dentro de uma empresa, dentro de uma entrevista, né? Eles acabam optando por outros tipos. Uma pessoa talvez consiga se locomover de uma forma mais fácil dentro do espaço físico que eles têm. Muitas vezes, né, os colegas de trabalho daquela pessoa que está concorrendo àquela vaga, eles não estão preparados para receber uma pessoa surda, né, uma pessoa que tenha esse tipo de diversidade. E então eles acabam não contratando uma pessoa surda porque muitas vezes você não tem ali dentro daquela empresa alguém que possa dar suporte. Já vi muito acontecer assim, de a vaga abrir, e isso foi um absurdo que aconteceu, de uma vaga abrir para que uma pessoa surda pudesse trabalhar numa recepção, onde você vai lidar com muitas pessoas e nem todas essas pessoas estão preparadas para lidar também com essa pessoa surda, com essa diversidade funcional. Então, assim, imagina você uma vaga onde a pessoa precisa do auxílio de outros tantos colegas, né? Onde praticamente o deficiente ele precisa que o trabalho dele seja refeito todos os dias. Isso é o que eu falo muito sobre o capacitismo. O que é o capacitismo? A pessoa capacitista ou a sociedade capacitista é justamente aquela que acha que existe, que a cura para a deficiência, que a cura para o deficiente é uma coisa viável a todo mundo, que simplesmente você consegue curar a deficiência, que você consegue passar por cima disso e transformar o deficiente em uma pessoa talvez não deficiente, enfim, que você acaba refazendo o trabalho dessa pessoa, desse profissional. Um profissional capacitista é aquele onde o seu colega de trabalho está terminando ali as suas tarefas do dia, e aí ele vai lá e ele refaz, ou ele vai lá e ele corrige, ele vai lá e ele fiscaliza para ver se essa pessoa fez aquilo corretamente, sendo que em outras frentes de trabalho, sendo que com outros colegas não deficientes físicos, isso não acontece. Então, muito eu já vi, também já passei por isso, de você fazer um trabalho, de você fazer uma tarefa e no final do dia alguém ir lá e, de forma até discreta, outros nem tanto, corrigir o seu trabalho, né? Corrigir, perguntar se você entendeu aquela tarefa muitas vezes, sendo que você muitas vezes já acabou aquilo e não precisa de auxílio. Claro, nós não podemos negar que em muitos cargos, muitas situações, sim, a pessoa com deficiência ela precisa de um auxílio, ela precisa sim ser acompanhada. Porém, eu acredito que você precisa dar autonomia para esse profissional para que ele consiga crescer dentro da empresa e para que ele consiga se desenvolver ali naquele ambiente. Porque a pior coisa que pode existir é justamente você ter profissionais à sua volta que não acreditam em você enquanto profissional também. Então, por que contratou? Contratou para preencher uma cota? Contratou para dizer que a empresa inclui as pessoas? Não, gente, por favor. No momento em que você contrata alguém apenas por ser uma cota, por ser talvez uma obrigatoriedade, e que você não dá assistência, e que você não trata como igual, você não só está excluindo essa pessoa, como você simplesmente está fazendo com que isso acabe com muito daquilo que ele acredita ser como profissional. Você acaba trazendo situações, você acaba trazendo consequências que podem acarretar em um mal para essa pessoa, né? Consequências psicológicas que podem perdurar aí por muito tempo, né?
Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que as pessoas elas precisam, dentro do ambiente de trabalho, ser tratadas como iguais. Eu que trabalho com arte, outro dia eu estava gravando um podcast para um grupo de amigos e nós estávamos falando justamente sobre isso. Quantos que estão nos vendo, nos ouvindo, quantos de vocês conhecem pessoas que trabalham com arte? E aí eu falo como a linha de frente da arte, sabe? O trabalho do ator, o trabalho do bailarino, o trabalho, enfim, quantos de vocês conhecem pessoas deficientes físicos que trabalham com isso? Quanto vocês ainda acham que pessoas com deficiência física, com diversidade funcional, são contratadas para as áreas artísticas no nosso país? O nosso país, ele exclui muito os artistas. O nosso país não dá assistência alguma para a classe artística, né? Vemos aí o que vem acontecendo com a cultura no nosso país. O Ministério da Cultura ele simplesmente já não existe mais há muito tempo. Ele é uma pasta dentro de outros, né? Outros tantos ministérios e que agora nós não temos nem mesmo um representante que nos dê alguma assistência, que nos dê algum socorro diante de tudo isso que está acontecendo no nosso país. Então, você imagina dentro de tudo isso, de toda essa realidade que o artista brasileiro já vive, imagina o que é a realidade do artista brasileiro com algum tipo de diversidade funcional. É muito complicado, é muito difícil. Sim, eu já trabalhei em outros lugares onde a área artística não era o foco, e muitas vezes você vê que a pessoa com diversidade funcional ela é tratada sim como um número, sim como uma cota, sim como apenas alguém para que a empresa mostre aos outros que ela inclui, quando na verdade ela não percebeu que ela, se não dá assistência, ela está excluindo. Ontem mesmo eu passei por uma situação assim que eu fiquei com muita vergonha, eu até comentei nas minhas redes sociais, sobre... Eu estava na rodoviária de Porto Alegre, comprando passagem, enfim, e um rapaz surdo estava na minha frente na fila e tentando dizer para a moça que estava atendendo ele que ele queria uma passagem para 1h30 da tarde, para algum lugar, enfim. A moça não entendeu e ela chamou uma fiscal, enfim, alguém, e essa fiscal, ao perceber que ele era surdo, qual foi a atitude que ela tomou? Ela gritou, ela falou muito alto. Ela falou alto para que todos ali pudessem ouvir. Só que assim, ela não percebeu que com essa limitação ele não a entenderia. Então eles passaram a fazer também o quê? A escrever. Elas pegaram um pedaço de papel, tentaram escrever o que ele estava, o que elas queriam passar para ele, e na expectativa de que ele fizesse o mesmo. Só que também nós precisamos entender que a pessoa com esse tipo de diversidade funcional, ela não necessariamente precisa estar lendo o papel de todo mundo, que ela não precisa estar passando bilhetes de mão em mão para ser compreendida, né? Ontem mesmo eu conversava com uma amiga, que ela é professora, e como ela mesma me disse, Libras deveria ser ensinado já na pré-escola, né? E por que não? Porque você precisa olhar não só para você, mas você precisa olhar para aquele que está ali na sua frente. Você precisa olhar para aquele que é igual a você, se comunica de uma forma que é tão comum, hoje em dia é tão comum você se comunicar em Libras, né? É como eu até comentei, gente, você tem milhões de cursos. O Instituto Federal, inclusive, que a Andrea falou inicialmente, ele oferece um curso muito bom de Libras, que é acessível a todo mundo. Você consegue cursos pela internet, então assim, por que essa empresa, por que esses lugares que vão receber todos os públicos não conseguem se adequar, não conseguem ter o mínimo de olhar para essas pessoas, sabe? Por que as empresas ainda insistem em selecionar uma deficiência? Por que as empresas ainda insistem em colocar o dedo em um profissional e dizer você serve e você não? Mas você não serve
pela sua capacidade ou não, pelo profissional que você é, pelo conhecimento que você traz. Não, você não serve porque talvez você não consiga estar ali a 2 metros do seu local de trabalho, porque nós não conseguimos ainda nos adequar enquanto acessíveis. Nós não conseguimos colocar uma rampa, nós não conseguimos colocar alguma coisa que possa adaptar para aquela pessoa. E muitas vezes não é só aquela pessoa que precisa dessa adaptação. Muitas vezes as pessoas que não têm nenhuma diversidade funcional, né, apesar de que eu acredito que todos nós temos algum tipo de diversidade funcional, seja você tendo nascido declaradamente deficiente físico ou não. Mas outro dia mesmo um amigo comentando, nossa, tem umas escadas e ele não tem nenhum tipo, né, de deficiência motora. Outro dia ele disse, nossa, tem umas escadas da Universidade Federal que você precisa subir agarrando muito no corrimão, porque elas escorregam, porque elas... Então, assim, ele mesmo, não tendo nenhuma dificuldade motora, né, assim dizer, ele enxerga que não é só difícil para os outros, né, mas é difícil para ele também. Então, assim, daqui a pouco você encontra locais que eles não são acessíveis a ninguém, que é praticamente uma gincana, digamos assim. Você chegar, você subir, você acessar o seu local de trabalho. Então, eu acredito que nós temos que olhar para todo mundo, nós precisamos olhar para as diferenças. E se nós falamos tanto em pluralidade, se nós falamos tanto em uma sociedade plural, uma sociedade que aceita todos, porque eu defendo só uma parte da população e eu esqueço outra. Eu vejo muitas pessoas militando, até mesmo em rede social, até mesmo em vários lugares, esquecendo de pequenos grupos e acabam excluindo até nas suas falas. E isso não pode acontecer. Se você olha para o ser humano como único, se você olha para o ser humano como um ser único e participativo naquela sociedade, você precisa olhar para o todo, você precisa olhar para todas as causas. E sobre a fala anterior, só para complementar, eu também, aos 6 anos de idade, uma pessoa de uma escola, imagina você, no início da minha alfabetização, eu já era praticamente alfabetizado quando eu entrei na escola, mas no início da minha vida escolar, uma pessoa de uma determinada escola disse que eu não poderia estudar ali, justamente porque as crianças, e aí você vê uma pessoa falando sobre uma criança de 6 anos de idade, porque as crianças não iam se adaptar à minha presença. Imagina que situação isso. Claro, nós estamos falando em década de 90, ali início da década de 90, onde não se falava tanto sobre esse tema, não se falava tanto sobre acessibilidade. Mas aí você excluir alguém e talvez não dar a chance dela mostrar que ela é capaz sim de conviver com outras crianças, que ela é capaz sim de conviver naquele meio social e mostrar que ela é igual a todo mundo, eu acho isso um pouco grave. Eu acho que, na verdade, isso é muito grave. Isso não pode mais acontecer. E eu vejo que muito ainda acontece, eu vejo que muito ainda se fala muito em acessibilidade e inclusão, mas, ao mesmo tempo, você não para refletir se aquela sua fala sobre inclusão e acessibilidade, ela não está excluindo. Então, o desafio que eu deixo para as pessoas é, se toda vez que você fala em acessibilidade e exclusão, você realmente está falando, você está botando para fora um discurso, ou você está praticando na sua vida? Você está, de fato, olhando para todas as camadas da sociedade, sejam elas negros, sejam gays, sejam deficientes físicos, seja, enfim, que for, e você está se colocando no lugar daquela pessoa de fato e tentando sim ajudar, ou você só está fazendo o discurso? Eu acho que as nossas redes sociais, ultimamente, elas têm virado discursos, militâncias de redes sociais, elas não servem se elas não forem colocadas em prática. Não adianta eu ir para uma rede social e dizer que
eu apoio o preto, eu apoio o deficiente, eu apoio o gay, se fora dali eu excluo, se fora dali eu faço piada, se fora dali eu faço, enfim. Quando você, por exemplo, chama, às vezes as pessoas elas não se dão conta disso, mas quando você chama alguém de forma, às vezes, a brincar, você chama de retardado, você chama você fala manco, você fala, enfim, você usa tantas coisas pejorativas, gente, são termos tão ultrapassados e tão preconceituosos, assim como você chamar outras pessoas, chamar um gay de bichinho, enfim, as pessoas elas não entendem que às vezes uma fala pode transformar aquilo numa bola gigante de preconceitos. Então, às vezes, em uma fala eu consigo expor o meu preconceito de uma forma muito, muito clara. Então, um desafio que eu faço para as pessoas, não só olhar para o seu próprio umbigo, mas olhar para o todo, para todos nós. Todos nós somos iguais, claro, com as suas pequenas diferenças, com as suas pequenas. Congelou a imagem do Deficiente físico. Voltou? Voltou. Uhum. Eu considero hoje ser deficiente físico uma super vantagem, assim, para mim, pelo menos, porque, nossa, o quão eu me reconectei como pessoa aos 32 anos de idade, sendo deficiente físico, sabe? Eu consegui entender muita coisa, eu consegui entender que eu não preciso que as pessoas me aceitem, eu preciso mostrar quem eu sou. O problema não está em mim, o problema está nelas. Se elas têm algum problema comigo, enquanto profissional, enquanto pessoa, o problema não está em mim, o problema está nelas. E então é isso que eu tenho a falar. E quanto ao profissional, em época de pandemia, sim, as vagas vão diminuir muito. As vagas vão diminuir consideravelmente. Ultimamente, eu tenho visto em sites até de vagas e tudo mais que não abriram mais vagas para PCDs, para pessoas com deficiência nos últimos meses, nos 2 últimos meses. Claro, muitas vezes não estão abrindo vagas nem para não PCDs, mas as vagas têm diminuído de forma considerável e isso é muito preocupante. A pessoa com diversidade funcional muitas vezes ela mora sozinha, ela sustenta uma casa, ela consegue sim sustentar a própria vida, ela não precisa muitas vezes que as pessoas, que um parente, que alguém dê assistência financeira a ela. E nós precisamos olhar para essas pessoas, nós precisamos entender que essas pessoas precisam sim trabalhar e que você não pode simplesmente escolher o tipo de deficiência. Você não pode simplesmente botar o dedo e dizer você serve ou você não, como eu já tinha falado anteriormente, mas só porque você é deficiente. Então, assim, é como se tivesse uma tabela ali. Eu já passei por isso nas entrevistas. É como se você tivesse uma tabela onde a deficiência A fosse mais importante para aquela vaga do que a deficiência B. Enquanto em nenhum momento eles procuravam um profissional, eles procuravam apenas o deficiente. Eu já passei pela situação de a pessoa sequer perguntar sobre o meu currículo, sobre a minha formação. Ela passar a entrevista durante, sei lá, 30 minutos falando sobre o deficiente. Gente, só um pouquinho, não, né? Eu não estava ali para isso, eu estava ali para falar sobre as minhas capacidades, a minha capacidade enquanto profissional para aquela vaga. E outra coisa também que as pessoas fazem muito é quando o deficiente físico, quando a pessoa com diversidade funcional ela está com acompanhante, isso em alguns casos, ela não se volta à pessoa com deficiência, e sim ao acompanhante. Ela não dirige a fala dela a essa pessoa com deficiência, mesmo querendo falar com ela. Ela fala com o acompanhante. Gente, isso é muito errado. Às vezes aquela pessoa não está ali para dar uma assistência. Às vezes ela é só um amigo mesmo, sabe? Ela não precisa ser um porta-voz daquilo, uma ponte entre você e aquela pessoa. Fala com aquela pessoa, se comunica, sabe? Por mais que muitas vezes a gente não consiga lidar com algumas situações, como eu falei, com a situação em Libras, né? Mas, gente, existem muitas formas de você
tentar se comunicar com aquela pessoa. Existem muitas formas de nós aprendermos com as pessoas, comigo, com o Edson, com a Letícia, enfim, com outras tantas pessoas que estão aí. E eu acredito que sim, as pessoas nós precisamos nos adaptar a este mundo, nós precisamos, o que eu sempre falo, essa pandemia vai servir para alguma coisa, as pessoas vão sair melhores dessa pandemia. Muitas pessoas dizem, será que nós vamos sair melhores dessa pandemia? Eu percebo que talvez algumas pessoas, sim, elas se saiam muito melhores dessa pandemia. Agora, a maioria, né, infelizmente, uma grande maioria, elas simplesmente estão usando essa pandemia para uma militância de rede social. E onde depois que isso tudo passar, é como se isso não tivesse existido. É como se isso não tivesse acontecido. E, gente, assim, mas desculpa te terrível. interromper, mas assim, na verdade, as pessoas se conhecem, principalmente em cidade pequena, né? As pessoas sabem quando a militância vem da alma ou quando ela vem só pelo oportunismo, né? Também, né? A gente sabe disso, né? Eu Sim, queria gente. depois, tu pode fazer, nós vamos fechar as considerações. Eu queria só aqui relatar o pessoal que está participando, tá? A Emília Guerreiro dizendo que é emocionante ver vocês, né? O pessoal que tem uma diversidade funcional, como diz o Douglas, né? Aqui, pelos relatos, né? Perguntou se todas as cidades teriam um conselho, né, municipal, que eu acredito que não, já disse já tinha comentado até, né? A gente sabe da dificuldade que é, né, nos municípios. A Bibi também que mandou um beijo para ti, Douglas. A Bibiana, a Bibi, Isto. dizendo que sempre maravilhoso, falando, né, da visão da sociedade frente às questões bem de limitação, né? A Bibi é estudante de Libras, ali do IFE, né? Isso. Acho que é do IFE, né? Que ela está fazendo. Não. A Bibiana, ela é a professora que eu havia citado, ela é de Gravataí. Tá. Ela ela foi moradora de Charqueadas há muito tempo e agora ela é professora na cidade de Gravataí. A Bibiana não é a Beusarena, Bibiana, né? isso, a filha da professora Márcia. Da Márcia. Não, eu ia dizer que ali nós temos uma família, né, que é dotadas de dons, né? Mas Exatamente. queria fazer o registro antes de passar para o PCL e dizer que a gente tentou até ver pessoas, né, de intérprete de Libras localmente, né, André? A gente tem que registrar, agradecer as gurias por estar aqui, mas a gente, claro, tentou ver alguém aqui primeiro na nossa cidade, aqui perto, e a gente, infelizmente, não conseguiu, né, ter esse retorno. Então, a gente acabou contratando as meninas aí que a Andrea já conhecia, né, lá da cidade de Pelotas. Então, agradecer elas novamente. Pessoal, vamos passar os teus slides, o que tu prefere? Liga teu microfone aí. Vamos ver. Os slides. Os slides? Vai lá, Amanda. Então, bota os slides. Tu quer ir falando ou tu quer que a gente leia? O que tu quer? Vai ler, depois eu comento. Comenta, vai comentando. Pode ir comentando, eu acho melhor, por causa do nosso tempo também, né? Bom, a pandemia tornou mais evidente o que estava com a gente. É como a Letícia e o Douglas falaram, sempre se escolhe a deficiência, no meu ver, aparece na frente da pessoa. A gente sempre é deixado de lado. Agora a gente está deixado lá no fundo do poço. Coisa que ninguém está enxergando. Mas a gente não tem nenhum planejamento que eu vejo. É possível ser. Está incluído naquela cota de minoria na saúde, na educação, em tudo. Não se tem algo tipo um planejamento direto. Chegue num lugar dentro, a preferência, como o Douglas citou, no caso da deficiência auditiva. Em muitos lugares é desconsiderado.
qualquer tipo de deficiência. Tu chega e é ignorado. Isso já deve ter acontecido comigo. Falei de como Douglas. Ô, Pecel, pede para ir passando quando tu te terminar. Isso. Pede para ir passando. Tá bom. A falta da... Amanda já passou. Vamos ver onde que está o Pecel aqui. Pecel? A falta de políticas públicas. Uhum. Sempre foi uma coisa que eu notei. E que nos últimos 3, 4 anos, elas foram sumindo. Nesse último ano desapareceu de vez. E aqui no município especificamente. Eu que trabalho na prefeitura. Nunca teve nada. Diretamente para o público deficiente. Nem rampa, nada. Um local onde eu trabalhei. Fui eu e as professoras que a gente ganhou a verba de fora para fazer rampa. Para poder fazer. Porque a adaptação sempre foi com verba de fora. Nunca foi nada que viesse direto da prefeitura. Hoje é com órgão do governo que deve prioridade. Deficiente, ou pro cadeirante, ou pro cego, ou pro surdo. Não tem prioridade, né, Pecel? Não, nenhuma prioridade não fica, digamos, na mercê da sorte. Uhum. É aquela coisa que não se vingava em gol. Se tiver jeito de fazer, tu faz. Se não, não vai. Outro não, então, como ali que você falou lá, a falta de acessibilidade é muito grande. A acessibilidade é muito grande. Amanda, passa a próxima, isso. Uhum. Aqui. O Pecel, hein, Pecel? Tu sempre fala para nós, né, que na verdade tu continua ainda horrorizado, né, com essa questão do desleixo, né, da política pública, né, do direito. Eu fico horrorizado que eu tenho diversos contatos em outra cidade. Algumas cidades gastaram, digamos, no começo, uma certa quantia, um valor considerável. E agora não se gasta mais nada com adaptação. Se der numa beirada só. E economizaram depois. Fizeram um planejamento. E aí vocês perguntaram, tipo, número de deficientes chateadas, né? Eu calculo num 100. Se de deficiente, se tem alguma deficiência verdadeira, digamos assim, mudou o Brasil. Esse teu relato aqui, Pecel, da história do medicamento aqui que tu colocou aqui no slide, isso nos faz pensar numa política, inclusive, para os idosos também, né? Butiá tem uma política de entrega de medicação em casa para o pessoal. Medicação tem que correr atrás. Tem que correr atrás, né? Eu conheço gente que vai mais de ano, não recebe a medicação que deveria. Eu tenho uma que quando eu uso, que sobra, digamos, 1 ml, 2 ml. Eu divido com os outros. A não faltar para ninguém, a gente vai repassando. Essa outra parte que tu botou aqui, ó, que era o que o Douglas estava falando,
que na verdade as pessoas acabam não tendo o suporte necessário para sua deficiência e já são empurrados para pedir demissão, né? Muitas vezes, né? Na verdade, né? Quando eles têm que acabar engolindo, né? Eu sei bem como é que é. Você Tipo, você te colocam num posto de trabalho, digamos, que não tem nada de adaptação. Aí eu estou deficiente, nada de adaptação. fica dobrada. Tá aí, Parece mais deficiente. Você mencionou bem, né, Pessoal, isso, né, que te colocaram trabalhar num lugar que não tinha acessibilidade, né, que era para te desistir, né? Sim, aí agora, como eu não desisti, eu fui teimoso. Como não desistir? Eu quero muito teimoso. Né? Foi teimoso, Parte, né? Teimoso, né? Eu sou teimoso. porque, digamos, todo deficiente, ele tem que ser teimoso para não desistir. É mais fácil do Pode desistir. desistir. Ficar dentro de casa, Mais fácil desistir. se fabrica, como o Douglas fala, Letícia. Pelo que eles falaram ali, todos eles ficam assustados. No mesmo caso que eu também já fui expulso de uma escola. Por ser deficiente. O mesmo caso que a Letícia falou. E que o Douglas menciona também. Se quiser que por a minha deficiência, eu não ia aprender. Algum me perguntou aquela vez, lembra que a senhora me mandou um recado daquele senhor do céu, que dia deficiente, Isso. não chama atenção. Se eu sempre uma cena muito estranha, olha, qual deficiente que não chama atenção? Deixa eu te falar outra coisa. Essa questão aqui que tu colocou no slide também é bem importante, né? Vocês têm uma rede paralela, na verdade, né? Que vocês vão trocando ideias e que nesse período da questão agora da pandemia, não vem nenhuma campanha, né, para as pessoas com deficiência ou com diversidade funcional. Eu já gostei da palavra do Douglas aqui, da conjunção de palavras. A gente não vê, na verdade, nenhuma campanha, e essa história do cadeirante, ela é bem real. Eu até comentava com a André esses dias, né? Porque vocês usam muito mais as mãos, né? Exatamente na dificuldade, né? Nesse caso da pandemia, como ainda vai descer da cadeira, tem que apoiar em alguma coisa. Por exemplo, se for pelo carro, Uhum, segura na porta, uhum, no trinque da porta. Aí uhum. tu apoia uma coisa. Quando tu quer ver tomar um banho, Um banho de já espirro, pessoal. Um banho de espirro de alguém, né? Porque vocês estão num nível mais baixo, né? Então, quando alguém espirra, as secreções elas tendem com a gravidade a descer, né? Também, né? aí fica mais ou menos 1 metro abaixo de cada pessoa. Se Isso. alguém espirra ou fala perto de ti, tu fica na linha onde alcança, onde o vírus alcança mais. Mesmo tu chegando Uhum. a 1 metro, 2 para trás, ainda fica na linha de alcance. E isso nos prejudica muito. Essa fala do pessoal aqui é boa, André, ó. Ele diz que já tão temida a quarentena vivida pelos deficientes durante a vida toda, mas só agora que o mundo viveu achou horrível, né? A clausura, na verdade, né? Nós estamos falando aqui da clausura, né? Acordem pessoas saudáveis. Veja que a metade das coisas que vocês fazem, nem isso pode fazer mesmo em períodos normais por falta de acessibilidade. Bárbaro, né, pessoal? Tua fala. A gente retorna lá para fala para Letícia. É aquela coisa, numa loja não tem rampa,
No meu carro, eu não compro. Eu só compro onde eu posso entrar. A gente vive de quarentena uma vida toda. Uhum. E agora que o pessoal vai notar como é horrível estar trancado dentro de casa. Eu imagino se ele tivesse de quarentena por todo o tempo da vida dele. Aí ele viu virar da cabeça. E como é que a gente não vira? Era isso. Que eu Era tinha isso? feito. Amanda, Aí, faça o último para ele. Olha aí, pessoal, o teu agradecimento. Eu queria agradecer isso, eu queria agradecer o teu esforço, né, pessoal, de estar aqui. E as tuas palavras são sábias, né? Assim, eu te admiro muito, né? A gente é amigo, além de tudo, né, pessoal? Gosto muito do esforço e das coisas duras. Às vezes ele me fala coisas duras, né? Em box eu escuto. Eu também. lá, Bastante. Mas eu prefiro que seja assim, né? Que fale as durezas, né, pessoal? E E ele fala, e ele, como ele mesmo falou, ele é um teimoso, né? isso. Forte isso que o Péssio nos traz, né, Rosângela, de que nós estamos vivenciando o que é a vida deles no cotidiano. Eu acho que, primeiramente, a gente precisa se tocar, tem que se sentir tocado pela fala da Letícia, do Douglas e do Péssio. Porque a minha orientadora, já falecida, Adriana Toma, ela sempre dizia algo assim muito importante. André, em termos de leis, o nosso país está perfeito, né, Péssio? As leis estão ok para a pessoa com deficiência, a política está beleza. Mas sim, 49 leis. enquanto a gente... 49 leis. Temos um total de 49 leis, André. Exato. Leis ok, né, Péssio? Mas enquanto nós não tocarmos as pessoas, aquela barreira importantíssima, que é a barreira atitudinal, as leis não vão fazer, não vão ter significado. Isso que hoje nós resolvemos, né, eu e Rosângela, que o protagonismo dessa fala tinha que ser de vocês. Eu me emocionei de ver o Edson empoderado, apresentando seus slides, e que tão importante, eu gostaria, assim, que as pessoas que não assistiram, que assistam depois e leiam o que o Edson Péssio escreveu ali para nós. Eu não sei, Rosângela, se eu vou ter tempo Pode. Eu acho que já pode de... fazer a fala, Andréia, porque a gente acredita, Tá, eu e tu tá. acreditamos na educação, né, como forma de transformação desse processo também, né? Claro. Eu só quero, então, destacar algumas ações do IFSUL, não só do campus Charqueadas, mas dos 14 campos, né, no Rio Grande do Sul. Nós criamos, então, um comitê que está estabelecendo estratégias para a monitoração do coronavírus, e junto a isso, o IFSUL já tem um plano de ação também, com orientações para a comunidade. Ele suspendeu as suas atividades presenciais. Nós entendemos, então, que as aulas ficam suspensas até realmente os nossos estudantes estarem em segurança, e existe uma força-tarefa do IFSUL, da Universidade Católica de Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas, também para fazer a evasão do álcool líquido e produzir álcool gel. São ações que a gente tem feito. Tem parceria com indústrias também para produzir 10 mil protetores faciais. Isso está sendo capitaneado lá pelo campus Sapucaia do Sul. E nós estamos organizando também uma pesquisa institucional que está mapeando todos os impactos da pandemia junto aos nossos estudantes. Isso todos os estudantes com deficiência também estão fazendo parte dessa pesquisa institucional. E um trabalho que eu faço parte, que eu destaco bastante, acho que a Letícia vai gostar de ouvir isso, nós temos, Letícia, um atendimento online, uma escuta sensível. Então, nós somos 40 profissionais dos 14 campos, né, entre pedagogos, orientadores educacionais como eu, psicólogo, assistente social, as enfermeiras, e a gente faz essa escuta online para os nossos estudantes. Isso tem feito, assim, uma diferença enorme, né? Também os nossos estudantes que desenvolvem tecnologias assistivas, vocês sabem que é um ponto forte do campus Charqueadas,
é o desenvolvimento de tecnologias assistivas. Eles também desenvolveram um aplicativo em parceria com a Universidade Federal de Pelotas para enviar orientações sobre o coronavírus para todo cidadão e cidadã. Tá? As nossas bibliotecas estão com multas solidárias, que são a doação de alimentos, né? Em vez de pagar, eles doam alimentos também, que vão para as famílias em vulnerabilidade. E o IFSU distribuiu só nessa última semana 2.200 cestas básicas também para os nossos estudantes. Então, dessa forma, a gente não está, na verdade, sem fazer nada, sem trabalhar. O IFSU tem, de fato, atuado fortemente nessas questões de atender os nossos estudantes em vulnerabilidade. Tá? E, por fim, eu quero deixar algumas dicas em relação às deficiências nessa época de pandemia, que é importante, né? Se algum familiar de pessoa com deficiência está nos assistindo agora, se algum de vocês tem algum tipo de deficiência, atentem a isso. Por exemplo, doenças raras, quem tem baixa imunidade, né? Quem tem algum tipo de doença crônica, né? Não descuidar do tratamento que está em andamento, higienizar os seus equipamentos que utiliza, né? E, se possível, ir o menos possível às clínicas, né? Mas tentar fazer esse tratamento em casa. Então, para a pessoa com deficiência, o isolamento social, ele precisa ser rigoroso, né? Quem tem deficiência física, eu acho que o Douglas, a Letícia e o Pestel já falaram, a questão de limpar bem os objetos que estão tocando com frequência. Por exemplo, as cadeiras de roda, o joystick, as órtices, as próteses, os meios de locomoção, como bengalas, muletas, andadores, tudo precisa ser muito bem higienizado, pessoal, para evitar esse contato. Tá? As pessoas com deficiência visual, né, elas utilizam muito o tato, né? Então, por isso, tem que lavar as mãos com frequência. Né? Então, principalmente em mapas táteis, em corrimãos, em maçanetas, tem que utilizar o álcool gel, limpar esses objetos que eles tocam com frequência. Tá? As pessoas surdas com deficiência auditiva, então, se está se comunicando por Libras, tentar não tocar no seu rosto durante a conversação, né, se as mãos não estiverem limpas. Então, são dicas importantes de higienizar com frequência todos os utensílios e materiais de apoio, seja computador, celular, tablet, óculos, luva, talheres. Então, sempre higienizar esses equipamentos. Tá? As pessoas com deficiência intelectual, né, que a gente não falou muito, até em função do tempo, né, elas podem ter, pessoal, dificuldade de compreender essas recomendações. Então, precisam, sim, de ter a nossa supervisão. Então, redobrar os cuidados com a higiene e sempre ter a supervisão também de um familiar e de um cuidador. Tá? Então, essas dicas são para auxiliar. Por exemplo, as crianças com espectro autista, elas precisam também de um espaço organizado para suas brincadeiras, para suas atividades, né? Manter a rotina. Isso, as professoras, as educadoras sabem bem disso, né? As famílias têm que manter uma rotina organizada até para controlar um pouco a ansiedade, né? E cuidar da alimentação, evitar o uso de eletrônicos, por exemplo, 1, 2 horas antes de dormir, e conversar sempre com a criança, ouvir o que a criança tem a dizer. Tá? E com essas dicas, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É sempre emocionante poder dialogar contigo, Rosângela, e com as pessoas com deficiência, conversar com o Edson, com a Letícia e com o Douglas, e poder conhecer um pouquinho mais da realidade de cada um e de cada uma, né? Que a nossa cidade consiga ser uma cidade de fato acessível. Charqueadas está nessa luta há muito tempo. Nós criamos um conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência, sonhando, né, lá dentro do IFSU, no auditório do Campus Charqueadas, sonhando com uma cidade mais acessível e mais humana. É para isso que nós vamos trabalhar muito agora nos próximos meses, para que as pessoas tenham consciência que é possível a gente construir essa cidade. Vamos junto. Obrigada. Obrigada, Andréia. Queria dizer que no serviço público, infelizmente, tudo é muito lento, né? Nem sempre o sonhar e o pensar, eles conseguem acompanhar, né, a projeção de fazer políticas efetivas, né, que realmente se aproximem.
Para mim sempre foi muito frustrante, porque como a gente lida com o cotidiano da vida, né, Letícia? Eu e teu pai lidamos com salvar exatamente agora, né? Como a gente diz, a gente não consegue muitas vezes metabolizar esse tempo, né? Então, assim, a gente precisa agir muito rápido, né? Porque se a gente demorar, a gente pode perder uma vida. Mas como a vida parece que ficou banalizada nesses processos, né, Douglas, agora, que parece que o Ministério da Saúde e o governo federal não querem nem contar mais as mortes, infelizmente, né? Então, assim, se banalizou uma vida, né, de uma pessoa que representa muito na história. Imagina quantos desses, né? A Amanda fez um levantamento que 13% da população, né, segundo os dados, elas são pessoas com deficiência, né? Então, vocês imaginem quantos desses óbitos também que nós temos também são pessoas, né, provavelmente foram excluídas. A gente sabe que as pessoas com deficiências mentais, né, Andréia, são as mais acometidas porque são acamadas, né, muitas vezes estão depositadas aí em lugares que não são adequados, né, acaba se contaminando mais, então tem toda uma projeção de mortalidade muito mais alta ainda nesse momento da pandemia, né. Aqui a gente poderia falar de muitas outras coisas, a gente só colocou um pouquinho, né, do cenário por causa do tempo também, né? Mas a gente se vai aprofundar esse cotidiano, né, na vivência no mercado de trabalho, na saúde, na estrutura de uma cidade, né, que a gente vê que não tem acessibilidade praticamente na maioria dos lugares do nosso município, nem se fala, né, Douglas, não tem nada quase, né? Raramente tu vai encontrar uma calçada acessível, vai encontrar um prédio acessível, né? Mesmo que tenha legislação, que é essa a nossa dificuldade. Porque o problema está nos olhares, né? Nós precisamos mudar os nossos olhares. Quando a gente começa a entender quem está na gestão, quem está na educação, quem está lá na fábrica ou na empresa, né? Onde for, vai começar a entender isso. Mas eu fico pensando que se na área da saúde a gente está distante desse olhar, né? Bem distante, imagina na área da cultura, né, Douglas? Imagina que a cultura praticamente, se o Ministério da Saúde está nessa situação, imagina a cultura, né? Eu queria só abrir rapidinho, não sei se vocês querem fazer uma fala de final, né? O Douglas e a Letícia e o Pecel rapidinho, que aí depois a gente já encaminha para o nosso encerramento, vai ficar disponível na nossa rede, acho que foi valoroso, né, a fala de vocês, trouxeram coisas muito importantes, olhares, né, que a gente que acaba se achando normal, né, porque ninguém é normal, né, como diz o Douglas, todo mundo tem alguma coisa, a gente precisa se achar iguais, né, essa é a grande dificuldade nossa do planeta atual, né, achar que alguém é melhor do que o outro, alguém que não tenha, né, uma deficiência. Então, abro para a Letícia, pode ser, Letícia, rapidinho? Pode, bem rapidinho. É o seguinte, o recado que eu quero deixar é saber olhar para o próximo, saber que o mundo precisa de mais união, o mundo precisa de amor, o mundo não precisa de tanta competição quanto a gente vive, que todos são diferentes, que todos são iguais. Igualdade e diferença existe em todo ser humano e a gente precisa agir e, assim, precisa de ações rápidas, precisa se movimentar a sociedade inteira. Nós precisamos agir, se cada um da sociedade cobrar e agir, as coisas andam. Agora, se a gente só escutar e não fizer nada, nada vai andar. Precisamos agir mais, precisamos olhar para o próximo como aquele próximo, ele pode muita coisa, ele pode colaborar para esse mundo melhor. Era isso que eu queria dizer. Tá? Muito obrigada, doutora Rosângela, muito obrigada, Andréia. Foi um prazer, pessoal, meus colegas aí, foi bom conhecer vocês, eu já conhecia de nome. A gente precisa se unir, união, e que essa quarentena,
Outra coisa que afeta a gente também é a respiração. A gente tem muita dificuldade para respirar e essa parte fica muito prejudicada. Por isso que a gente tem que se cuidar mais. Outra coisa, a gente bota a mão na cadeira de rodas, a cadeira de rodas está em contato com o chão, então a gente precisa higienizar as mãos cada vez que utilizar a cadeira de rodas, porque senão está ali o vírus, se não for higienizado toda hora, a gente vai correr o risco de contrair esse vírus. Então, se cuidar, Isso. então, amor e ação. Muito obrigada. A gente que agradece. Douglas. Bom, é só agradecer o espaço mesmo. Acho que é um tema muito amplo e poderíamos ficar aqui horas falando, né? Agradecer a Rosângela, a doutora Rosângela, agradecer a Andréia também pelo convite. Eu acredito que a Letícia resumiu muito bem nesse agradecimento tudo aí que foi falado e tudo que ainda nós gostaríamos de falar. E é isso, só agradecer mesmo o espaço e tomara que mais pessoas falem sobre esse tema, tomara que mais pessoas passem a refletir sobre isso e que as mudanças aconteçam mesmo na nossa sociedade. É isso. Obrigada, Douglas. O Pecel. Só se cuidem. E todo mundo é igual por dentro. A deficiência fica só por fora. Ok? E obrigado. De nada, queria agradecer, então, todos vocês, né, pela oportunidade de, na verdade, as lives têm servido para a gente vivenciar, né, exatamente um outro mundo. Na verdade, nós estamos construindo um mundo paralelo, né, ao mundo físico, né, porque as relações, elas se aprofundam também no sentimento, né, até o pessoal brinca que essa história de relação virtual acaba tendo um link, inclusive, como é que se diz, até de uma ligação muito mais que possa ser construída elos, né, importantes. Eu queria dizer para vocês que a gente vai manter o grupo ali, porque a nossa ideia é fazer construção exatamente para as nossas ideias, né, em relação à diversidade funcional, mas eu não podia deixar aqui, antes de encerrar, agradecer principalmente, né, Andréia, a construção que o IFSU fez, né, eu sei que muito veio dessa nossa construção encaminhada, desde o município, já há muitos anos a gente vai fazendo, a Paula estava assistindo aqui, citar a Paula também, né, que a gente vem fazendo já há muitos anos, e o IFE absorveu essa ideia, né, muito atípico, que tu estava lá dentro, junto com os alunos, e homenagear todos os alunos que, de uma forma ou de outra, construíram isso para nós, né? Porque o óculos mouse foi construído assim, né? A questão das próteses, todos os aplicativos e todos os projetos que a gente tem em relação à questão dessa própria ideia, né? Da deficiência, do que é isso. Acho que isso veio muito da construção da proposta do ensino integrado e de transformar os alunos em pessoas melhores para o planeta. Eu acho que isso eu ainda sempre digo que é a minha esperança, né, nesse processo dentro de Charqueadas. Acho que isso constrói muito. E a cultura, né, Douglas, uma forma de aceitação mais, né, dessa diversidade, acho que é importante para nós. Então, eu queria saudar aqui a todos, dizer que foi um prazer e que a nossa live vai ficar aqui, né, compartilhando, as pessoas depois elas acabam escutando. Todo mundo bonito, agradecer as meninas aí que ficaram com a gente, né, das Libras, e dizer que a gente precisa pensar em muitas coisas, nós estamos muito distantes ainda de dar uma vida melhor para todos nós, inclusive, né, pessoas que possam ter diversidade funcional, pessoas normais, a gente está distante muito de ser humano, precisamos nos aproximar cada vez mais. Então, bom dia a todos. E a Amanda já está aí prontinha para encerrar e tirar nós do ar, né? Um prazer estar com vocês.